Oi, pessoal, bom dia! Beijos no coração, paz e bem para todos vocês, tá? Olha, estão chegando as férias, vocês vão poder ficar em casa, que coisa boa, né? Nossa, né, gente? Que ano típico esse mesmo. Bem, pessoal, como eu tinha esquecido que quinta-feira era feriado, eu vou ter que dar hoje uma apuradinha na aula, tá? Porque senão a gente não vai dar conta de dar todo o conteúdo, já estamos chegando mesmo no final do bimestre. E deixa eu só falar uns recadinhos, assim, porque eu sei que vocês talvez não cheguem até o final da aula, que desistam pelas metades. Espero que isso não aconteça. Pessoal, eu vou mandar alguns exercícios hoje, façam, porque eu já estou quase fechando as notas. E tem gente que não me entrega e, portanto, está sem nota. Então, por favor, gente, tá? E como essas aulas estão mesmo computadas como aulas de verdade mesmo, por favor, quem tem exercício pendente, mande, para que eu possa fechar as notas e vocês garantirem uma notinha boa, meu Deus, com os exercícios que vocês podem fazer em casa, tranquila, né, gente? Bem, então o que a gente está vendo agora? Nós estamos vendo funções da química inorgânica. Começamos a estudar uma função importante, presente no nosso cotidiano, que são, aliás, os ácidos, né? Então, ácidos. O que são ácidos? Ácidos na água ionizam, liberando cátion H+. Então, ácidos que nós já estudamos, só para dar uma recordadinha, que agora já faz uns diazinhos que a gente não tem aula, né? Ácidos são substâncias que na água, são substâncias moleculares. O que quer dizer moleculares? São substâncias que são iônicas, desculpe, covalentes, né? Fazem ligação covalente. Quando são colocadas na água, se ionizam, ou seja, formam íons, sendo que o íon que caracteriza os ácidos é o cátion H+. Então, H+, que caracteriza os ácidos. Agora, meus anjos, não tenham a ideia errada de que toda substância que tem hidrogênio é ácida, por favor. Porque às vezes, né, eu posso não ter esclarecido muito bem, eu achava que vocês já conhecem, mas vocês ainda estão muito no comecinho da química, então qualquer coisinha que não fique bem esclarecido, pode deixar ideias erradas. Vamos dizer aqui, ó, gente, nossa, ô meu santo, esses nossos pincéis, né? Sempre falhando. E olha que eu detesto eles antes da aula. Por exemplo, aqui eu tenho o gás metano. Ah, mas a professora disse que tem hidrogênio ácido. Não, tá, gente? Não. Não é tudo que tem hidrogênio que é ácido. Ácidos são substâncias que quando eu coloco isso aqui é um gás, né? Gás metano. Quando eu coloco na água, ele ioniza, separa o hidrogênio do resto, que o hidrogênio está ligado, para ligar-se com a água, formando hidroxônio, que nós também estamos fazendo uma coisa mais assim, light para vocês. Então, eu mostrei, né, só para a gente rever aqui, para ficar bem claro na cabeça de vocês. Vamos dizer que eu tenho esse ácido aqui, esse sim é ácido, né, HCl, tá? Mas coloquei na água. O que o Arrhenius nos diz? Ácidos são substâncias moleculares que, em contato com a água, sofrem ionização, ou seja, rompe essa ligação covalente e o hidrogênio vai lá ligar com a água, formando o íon hidroxônio hidrônio. Então, nos ácidos, a água faz parte da reação. Eu que estou simplificando para vocês, ao invés de mostrar um íon hidroxônio, porque vocês ainda não sabem o que é ligação dativa, então não vou complicar. Vamos apenas colocar aqui que ácidos são substâncias que há na água, ionizam, liberando cátion H+. O ânion. Então, tudo que não for hidrogênio será o ânion. Basta vocês copiarem do ladinho com cargas negativas igual ao número de hidrogênios. E nós estávamos classificando esses ácidos. Nós dissemos que nós classificamos os ácidos em, dependendo do número de hidrogênios que vão ligar-se com a água, nós temos os monoácidos, quando eu tenho um hidrogênio ionizável só, né? Por exemplo, HCl, que esse aqui é o ácido clorídrico, né? É um monoácido. Colocando na água, então mais água, vai dar o quê? Vai dar um hidroxônio, que eu não vou mostrar só H+, mais Cl-.
Então, é um monoácido porque liberou só um hidrogênio. Uma coisa aqui que eu não sei se vocês entenderam bem. Vamos dizer que eu tenho agora esse ácido sulfídrico, que é aquele ácido que eu disse que tem cheiro de ovo podre, né? E é tóxico esse ácido também. Se bem que é um ácido fraco, porém tóxico, né? Também. Então, o que acontece aqui? Vai separar o hidrogênio, mas não vão me copiar hidrogênio desse jeito. Como é que o hidrogênio sai no ácido? Na forma de íon hidrogênio, cátion hidrogênio. Só que, como são dois aqui, eu vou colocar 2H+, tá? Porque são dois, daí vai formar 2 íons de hidrogênio. Primeiro sai um, depois sai outro ligar com água, então são 2 moléculas de água. Mas o que sobrou, o que ficou? S. Então, S, a carga do S vai ser igual ao número de hidrogênios, 2 menos, tá? Então, nós temos os monoácidos, eu já dei, estou dando uma revisadinha. Monoácido, diácido, se for 3 hidrogênios é triácido, 4 hidrogênios tetraácido, certo? E geralmente até 4 hidrogênios está mais do que bom, né? Então, essa primeira classificação, o que é um hidrogênio ionizável, prof? Você já falou, mas já esqueci. É o hidrogênio capaz de ligar-se com a água quando é um ácido, né? Que tem um hidrogênio então capaz de lá ligar-se com a água, formando o íon hidroxô. Aí você fala tanto do hidroxônio não mostra. É H3O+, que seria a forma do hidroxônio, que é a água com hidrogênio a mais, eu mostrei na aula anterior para vocês. Só para vocês terem pelo menos o conhecimento. Bem, aí nós estávamos classificando os ácidos quanto à presença ou não de oxigênio na molécula. De oxigênio, porque hidrogênio, claro, todo ácido tem que ter. Então, nós estávamos falando dos hidrácidos, né? Hidrácidos são ácidos que têm oxigênio na molécula. Não tem oxigênio na molécula. Hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio na molécula. Só dando uma revisadinha. Então, nós temos aqueles ácidos halogenídricos que são importantes. O que é ácido halogenídrico, professora? Halogenídrico vem do que? De halogênios, que são os elementos da família 7A, o grupo 17 da tabela. Então, seria o flúor, foram classificados Brasil, Itália. Esses são, então, os hidrácidos que são bem importantes para nós, que é o ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico. Todos monoácidos, porque vocês sabem que os elementos da família 7A precisam apenas um elétron para fazer a ligação, né? Para ficar estáveis, ou seja, com a configuração semelhante ao gás nobre, então precisa de um hidrogênio só. Eu dei aqueles outros ácidos que são importantes também, que é o HCN, que é o ácido cianídrico, que é, né, comentei na aula anterior, que era usado nas câmaras de gás dos Estados Unidos, foi usado nos campos de concentração para exterminar os judeus, foi o ácido cianídrico extremamente letal, tóxico, né? E temos o ácido sulfídrico H2S, que são os principais hidrácidos, que eu gostaria até que vocês memorizassem. Se tem a cabeça louca de boa, podem guardar o nome desses ácidos tranquilo. Ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, ácido cianídrico, ácido sulfídrico. E nós vamos ver hoje os oxiácidos. Se hidrácidos são ácidos que não contêm oxigênio na molécula, oxiácidos seria o quê? São ácidos que têm oxigênio na molécula, né? Então, seriam os oxiácidos. São ácidos que contêm o oxigênio na molécula. Oxiácidos, tá? Então, são ácidos que contêm oxigênio na molécula. São ácidos com oxigênio na molécula. Oxigênio na molécula. Os outros eram hidrácidos, tá? Com oxigênio na molécula. Muito bem. Como é que a gente dá nome para os oxiácidos? Nos hidrácidos, nós pegávamos aquele elemento principal, por exemplo, flúor, fluorídrico, cloro, clorídrico, né? E aqui, como são oxiácidos, a terminação é ico. Então,
aqui é o nome, a gente coloca ico. Como assim, professor? Então vamos ver lá. Aqui eu vou dar um macetinho para os ácidos que nós consideramos como ácidos, os ácidos chefes, os ácidos que a gente tem que lembrar, porque depois tem alguns derivados deles que vocês vão aprender ano que vem, mas esses vocês já podem aprender. Vou dar um macetinho, tá, gente? Que é assim, não como bolo, só pão. Não como bolo, só pão. Se vocês souberem o nome desses ácidos, eu já vou ficar feliz, tá? Imagina, não como bolo, só pão. Que fácil, né? Não como bolo, só pão. Então aqui eu vou colocar um hidrogênio, tá? Um hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios, ó. Não como bolo, só pão. Um hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios. Aqui eu vou pôr 2 hidrogênios e aqui 3, tá? Opa, esqueci um aqui, ó, gente. Perdão, é porque é melhor pra gente completar mais um, para complicar mais. Não como bolo claro. Como só o bolo de chocolate, né? Não como bolo claro, só pão. Então, bolo claro, que eu vou começar de novo. 1 hidrogênio, 2 hidrogênios. Chega aqui, eu já começo a ficar relaxadinha, né? 2 hidrogênios, 3 hidrogênios. Então, 1, 2, 3 hidrogênios, 1, 2, 3 hidrogênios, pra gente gravar. Então, mas não pode decorar. Mas é que esse tipo de coisa não tem como a gente fazer se não memorizar, né? Então, não como bolo, claro, só pão. Então, agora aqui nós temos que, como eles têm oxigênio, nós temos que ver quantos oxigênios esses ácidos têm. Então, esse aqui tem 3 oxigênios, esse aqui tem 3 oxigênios, e esse aqui tem 3, ó. Ó, 3, ó, 3, ó, 3. Ó, 3, ó. Ó, 3, ó, 3, ó, 3, ó, 3. No enxofre aqui, eu vou ter 4 e no fósforo 4. Ó, 3, ó, 3, ó, 3, ó, 3, até claro. Depois O4 e O4. São os ácidos que eu gostaria que vocês gravassem o nome deles. Esse aqui é um ácido muito importante, é um ácido utilizado na fabricação de fertilizantes, adubos, de explosivos, né? Então, ele é, e outras reações químicas também, é conhecido desde a época dos alquimistas já, era conhecido com o nome de aquafortes. Hoje nós os chamamos de ácido nítrico, tá, gente? Esse é o ácido nítrico, olha o ícola, tá? Ácido nítrico, muito importante esse ácido, tá? E esse ácido aqui, ó, do carbono, elemento central é o carbono, então é chamado de ácido carbônico, O ácido carbônico, vocês conhecem muito ele, porque ele é utilizado aonde? Nas bebidas gaseificadas. Então, toda bebida que tem gás tem o ácido carbônico, que é um gás. Então, ele é colocado a altas pressões, né, dentro dos refrigerantes, então tornando-os então gasosos, com aqueles, né, com aquelas gasezinhos lá que vocês conhecem, que são os refrigerantes gaseificados, as bebidas gaseificadas. E esse ácido carbônico está presente, por exemplo, nós sempre dizemos que a chuva ácida é uma chuva devido à formação de compostos que são ácidos, né, de gases ácidos que vão para a atmosfera, e daí a chuva torna-se ácida. Tá, mas a chuva normal, ela é ligeiramente ácida devido à formação do ácido carbônico. Vejam bem, então o que cai lá na chuvinha? Água, né? H2O. E na atmosfera tem o quê? Dióxido de carbono, CO2. Reunindo a água e o dióxido de carbono, nós vamos ter ó, 3CH2, que é o ácido carbônico, que é um ácido fraco. Se fosse o ácido forte, a gente não poderia daí ingerir nas bebidas que a gente ingere, dá para criança e tudo, né? Então, é um ácido fraco, tá? Esse aqui, ó, esse elemento aqui, quem que é? Quem é que lembra? Da família 3A. É o boro. Então, nós temos o ácido bórico. O ácido bórico,
Ele é usado, não sei se você, às vezes, quando a gente amanhece assim, com o olho um pouco mais remelento do que a gente já amanhece, né? Quando se forma uma secreção, que ainda não é, você não sabe se é uma conjuntivite ou não pode ficar pondo colírio no olho, assim, sem uma consulta, nada, né? Então, às vezes, a gente passa, assim, ácido bórico, que é um antisséptico. Hoje em dia não se recomenda muito, mas até hoje, meu cachorrinho tem sempre uma secreção no olhinho dele, eu passo com não com algodão, nunca com algodão, né, gente? Com um gaze, você passa o ácido bórico por ser antisséptico, ter propriedades antissépticas. E também ele é um pó, então a gente pode colocar esse pó, onde tem barata, né? Esse pozinho não tem cachorro, porque é ácido, né? E pode fazer mal. Então, com um pouquinho de ácido bórico, não é recomendado isso, mas só para dizer uma utilização. Minha sogra que fazia isso, ela colocava na cebola, colocava ácido bórico e deixava nos cantinhos, na casa da praia, eu me lembro que daí, quando a gente chegava lá, tinha aquelas baratas lá, toda destaqueada, coitadinhas, né, mortinhas. Esse é o ácido clórico, esse é o cloro da família 7A. Lembram lá que quando não tem oxigênio é ácido cloridrico. Como aqui tem oxigênio, a terminação é ico. Então é o ácido clórico, tá? Ele é mais utilizado em reações químicas lá. Esse é um ácido extremamente importante. O H2SO4, esse eu quero que vocês gravem o nome. É o ácido sulfúrico, que em solução aquosa, ele é utilizado na bateria dos automóveis. Ele tem 1001 utilidades, tá, gente? É muito importante, tanto que até o desenvolvimento de um país, muitas vezes, até um certo segmento lá pela produção do ácido sulfúrico, tá? Então, ácido sulfúrico, extremamente corrosivo. Nós estivéssemos no laboratório, eu iria mostrar para vocês, né? Ele é agente desidratante. Então, se você põe açúcar no ácido sulfúrico, o açúcar carboniza, o açúcar aumenta assim de volume, fica bonito, fica pertinho da silva só. Assim, é uma reação interessante, né? Não pode, agora tem que cuidar com o ácido sulfúrico, porque ele é extremamente forte, cáustico. Eu trabalhando com os alunos no laboratório, tive 2 roupas que na hora eu não notei, com guarda-pó ainda. Cheguei em casa, coitado lá, do vestido 2 dias depois, quando eu fui lavar, ele todo rasgadão lá, porque deve ter caído algum pinguinho de ácido sulfúrico, nós usamos o puro, para a gente poder fazer essa reação lá de carbonização do açúcar. Quando a gente voltar, se der tempo, né, eu gostaria de mostrar muitas reações para vocês. Algumas nós vamos fazer na aula que vem, tá? Na aula que vem a gente vai fazer algumas reações, uma aula prática, né, que seja só para mostrar. E esse aqui é o ácido fosfórico. O ácido fosfórico está presente na Coca-Cola, por isso que não dá para tomar Coca-Cola em exagero. Por quê? Porque sendo ácido, ele tem uma propriedade lá que ele corrói, assim, não exagero, claro, o ácido fosfórico não é um ácido forte, assim, mas ele não deve ser ingerido em grande quantidade, porque nem puro não pode, lógico, a quantidade lá na Coca-Cola é bem pequenininha, mas mesmo assim não se recomenda o uso de refrigerante em excesso, por causa do ácido fosfórico, ácido, e do açúcar, do sódio, de tudo. Bom mesmo tomar o quê, gente? Tomar sucos naturais, né? Fosfórico, tá? Então, esses ácidos aí, eu gostaria que vocês soubessem bem o nome. Decorar eles. Então, vocês fazem lá no caderno aquele macetinho. Não como bolo claro, só pão. Só como pão, não como bolo. Mentira, né? O bolo que é gostoso. E pão também é gostoso. Tudo é gostoso. No mundo tudo é bom. Tudo que a gente tem é bom e tem que ser agradecido por tudo que existe, né, gente? Nós vivemos, nossa, a gente ganha tanta coisa gratuitamente aí de Deus e às vezes nem dá em devida importância, né? Então, vamos lá. Esse é o ácido nítrico, ácido carbônico, ácido bórico, ácido clórico, ácido sulfúrico e o ácido fosfórico. Não como bolo claro, só pão. É bom a gente gravar isso aqui para o ano que vem também, vocês saberem. Vocês vão saber ácidos derivados de alguns deles aqui, alguns, né? E outros ácidos ainda. Então, vamos saber esse daqui aí que vocês aprenderem será esse aqui vocês já sabem. Bem, gente, uma outra classificação, não posso falar muito, senão a aula fica comprida e nós temos pouco tempo. Outra classificação dos ácidos, além de quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, quanto à presença ou não de oxigênio,
Uma outra classificação é a força do ácido. Muita gente confunde, pensa assim, nossa, se o ácido é letal, meu Deus, o ácido cianídrico, HCN, uma determinada quantidade, em determinado espaço, pô, já era, morre, né, mesmo, letal, porque ele impede a entrada de oxigênio nas células para ocorrer a respiração celular. Mas ele é um ácido fraco, então nesse caso, de ele ser letal ou não, dele matar ou não quer dizer que o ácido seja forte. O que é um ácido forte, então, professor? Ácido forte, fraco ou médio é sim. Por exemplo, vou dar um exemplo, assim, simplificando para vocês, né? Vamos dizer que eu tenha 100 moléculas de ácido clorídrico, por exemplo. 100 moléculas de ácido clorídrico. E vou colocá-la na água, né? Vou reagi-la, então, com água. Mais aguinha, olha aí, ó, tem horas que não funciona ele já tá cansado o quadrinho, porque ele não é daqueles assim, muito, né? Eu dou uma aula lá pro terceirão, quando eu venho dar para vocês, ele já não quer mais escrever os pincéis, H2O. Então, o que vai acontecer? Se eu colocar 100 moléculas de ácido clorídrico na água, gente, vai acontecer que cerca de 92 dessas moléculas sofrerão a ionização, ou seja, vão formar 92H+, mais Cl-, tá? Nós vamos dizer que tem 92% de ionização. E o resto, professor? O resto não ioniza. Fica HCl assim, na forma não ionizada, tá? 8 moléculas ficam assim não ionizadas e 92 se ionizam. Vocês vão aprender isso no primeiro ano, no segundo ano nós vamos estudar de novo isso aqui quando nós vamos estudar pH, certo? Então, ou outras ainda, aí nós vamos ter lá uma constante de ionização, etc. Mas hoje eu quero que vocês entendam isso aqui. Então, o ácido clorídrico é considerado um ácido forte. Quando, vamos considerar 100, 50 para cima moléculas se ionizarem, ou seja, se separarem, é porque é um ácido forte, se separou, foi capaz de se separar, pô, não estou mais gostando do cloro, vou me separar e não vou voltar mais com ele, vou ficar longe dele. Então é porque é forte, consegue ficar sozinho, né? Sozinho não, na verdade, ele pode ficar com a água, né? Então, eu não sei por que me separei, tantas saudades eu senti, com o meu ano eu vou voltar, com ele eu quero me ligar. Então, aquele que volta a formar com o ânion de novo é um ácido mais fraco, né? O que vai embora e vai mesmo é um ácido forte. É porque veio essa música na minha cabeça agora. Então, pessoal, vamos lá. Ácidos fortes são ácidos cuja ionização, então, são ácidos que apresenta. Ah, mas olha aí, não tá querendo escrever nada, gente do céu, que coisa. O que eu vou fazer aqui? Apresentam, de 50 a 100% de ionização. Não sei se vocês conseguiram entender. É quando, então, ocorre a separação do cátion hidrogênio e do ânion. Na verdade, bem certinho isso aqui, verificar com a água, a gente põe aquosa, em solução aquosa e em solução aquosa, tá, pessoal? Então, apresenta de 50% a 100% de ionização. Se eu puser 100 moléculas na água, 50, 60, 62, 65 se ionizam, se separam, é um ácido considerado forte, tá? Vamos dizer lá, eu ponho 100, então ponho 100, né? Então, ácidos fortes, tá? Olha aqui, fortes, são considerados ácidos fortes. Digamos que eu ponho 100 moléculas e 20 só se separam, as outras ficam tudo junto, não sofrem ionização. Vamos dizer, por exemplo, ácido fosfórico. O ácido fosfórico, que é H3PO4. Coloquei 3 moléculas de água lá para que ele sofresse ionização na água. Vai haver ionização, vai formar 3H+, não esqueçam, esse 3 aqui para frente vai formar H+, e a carga do hidrogênio é sempre uma positiva só. 3H+, mais PO4. Dá para dar uma olhadinha se aparece no quadro essa cor, que não está aparecendo nenhuma cor mais aqui que
Qual é a carga? 3 menos, né? Então, só se eu pôr 100 moléculas de ácido fosfórico, vai acontecer que somente 25% vão se ionizar, tá? 25 irão se separar assim, e as outras 75 ficarão juntas, unidas, ficarão na forma de H3PO4 unidinhos ali. Então, esse ácido é considerado um ácido moderado. Então, esse negócio de forte ou fraco, repetindo, não tem nada a ver se o ácido vai corroer, se não vai corroer, se é um ácido que vai matar, não vai matar. É um ácido que ele se ioniza mais ou ioniza menos. Então, ácidos médios, medianos, ácidos que a gente classifica então como ácidos medianos, tá? Médio, de força média, força dos ácidos. Então, quanto a força agora, tá? Quanto a força dos ácidos. Nós temos ácidos fortes, que apresentam de 50% a 100% de ionização. Médios, tá? Quanto à força média. Um ácido é médio, não é nem muito forte nem muito fraco, né? Não é nem forte nem fraco, ele é médio. Quando apresenta ionização, ou seja, separação, formação do íon H+, ionização de 5 a 50%. Então, se 6% ionizarem, ele é considerado um ácido médio. Nossa, é grande, né? É grande esse espaço entre 5 a 50, meu Deus, para ser um ácido médio, né? Se 6 moléculas se ionizarem, ainda é considerado um ácido médio, de força mediana. E ácidos fracos, pessoal, ácidos fraquinhos, são aqueles que nós chamamos grau de ionização, isso daí, sabe? Mas eu não vou entrar em muitos detalhes, é só para vocês terem uma ideia. O que são ácidos fracos? São ácidos que ionização abaixo de 5%. Então, quando separa pouco hidrogênio, né, e do seu ânion, nós temos uma ionização abaixo de 5%. Ai, que coisa, viu? Abaixo de 5% nós temos um ácido fraco. Abaixo de 5%. Agora vocês poderiam me perguntar, e vão perguntar com certeza, que eu sei que vocês são bem espertos, né? E como é que eu vou saber, né, se é 5%, 6%, se eu não coloco ácido na água, nem vejo os hidrogênios se ionizarem, como é que eu vou saber? Então, existem alguns macetinhos para eu saber, dentre aqueles ácidos importantes que eu falei para vocês, quais os que são fortes, quais os que são médios e quais os que são fraquinhos, tá? Porque realmente, se eu der para vocês, bem, eu coloquei um ácido na água, ele sofreu 60% de ionização. Bem, acima de 50% é forte. Eu coloquei um ácido na água, ele sofreu 20% de ionização. Eu disse, não, é médio. Coloquei um ácido na água, ácido cianídrico, ele é letal, mas ele tem um grau de ionização muito baixo. Ele ioniza muito pouco. Menos de 1%, né? Porque nós falamos em mols, coisas que vocês vão aprender também mais tarde. Mas vamos dizer que ele ionize 1%. Ah, então é um ácido fraquinho, né? E como é que eu vou saber assim, sem ter a possibilidade de medir a quantidade de hidrogênio que está na solução aquosa, a quantidade de hidrogênio ionizado que está na solução aquosa? Então agora eu vou ensinar para vocês, por isso que tem que prestar bem atenção, tá? Aqui, nisso que eu vou dar para vocês. Os macetinhos lá, não como bolo branco, só pão, para saber o nome dos ácidos. E aqui agora a força dos ácidos, força. Pessoal, tá fraco essa tinta aqui desses pincéis, isso assim. Força. Então, ácido entre os hidrácidos. Oi? Dá pra ver lá se tá aparecendo pra mim? Que parece que tá ficando cada vez mais fraca essas cores aqui. Só essa que tá funcionando. Hidrácidos. Então, entre os hidrácidos que não tem oxigênio na molécula. Aí é uma decoradinha danada. Seria assim. Classificamos Brasil
Itália. Nos bons tempos, o Brasil e Itália eram ali rivais que valia a pena assistir os jogos entre Brasil e Itália. Hoje os dois não andam grande coisa não, né? Então o que é isso aqui, professor? Ácido clorídrico, que é o ácido que nós temos lá no estômago, é o ácido o ácido muriático, que a gente conhece com o nome de ácido muriático no comércio, né? Ácido bromídrico e o ácido iodídrico são fortes. Tem que gravar, tá, gente? São fortes. Apresentam um grau de ionização maior do que 50%. Então, ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico são ácidos considerados fortes. Eu vou dar um exercício para vocês em que vocês têm que classificar os ácidos. Se aparecer um desses aqui é porque é ácido forte. Ácidos, agora, ácido fluorídrico, HF, é um ácido médio. Tá? O ácido fluorídrico, lembra que eu falei a vocês que ele corrói o vidro, né? Que deve ser acondicionados em recipientes plásticos, porque corrói o vidro. E fracos, quem são os fracos? Todos os demais fracos. Qualquer ácido que não seja esses hidrácidos, né? Que não sejam esses aqui que eu dei para vocês, são ácidos fracos. Todos os demais, mas cuidado, todos os demais o quê? Todos os demais hidrácidos. Então, o que a gente tem que gravar na cabecinha não é tanto não, né? Seria o quê? O que a gente tem que gravar mesmo são os ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico, que são fortes, fluorídrico, que é médio, e os demais são todos fracos. Fluorídrico é médio, os outros são todos fracos, certo? Bem, pessoal, agora eu quero entre os oxiácidos. Aqui sim vai precisar dar um pouquinho de atenção, só é um macete, tá? Mas é preciso prestar bastante atenção. Entre os oxiácidos, como é que eu vou saber quem que é forte e quem que é fraco, sem ter a possibilidade de fazer uma análise prática? Então, a gente grava assim, ó. Entre os oxiácidos, que são aqueles que têm, então, oxigênio. Digamos aqui, esse ácido aqui que eu falei para vocês, que é usado na bateria dos automóveis, que é o ácido sulfúrico, um ácido corrosivo. Vamos ver se ele é forte ou se ele é fraco. Como é que eu vou saber? Então, é macetinho aqui. Eu pego o número de oxigênios, tá? Oxigênios. E diminuo, faz uma continha de menos, diminuo do número de hidrogênios. E diminuo do número de hidrogênios. Se a diferença, queridos, então, se a diferença entre o número de oxigênios e de hidrogênios, se a diferença for 2 ou mais, o ácido é o 2 ou mais, o ácido é forte. Já vou explicar como é que a gente faz isso. O ácido é forte, tá? Se a diferença for 1, é médio. E se for 0, é fraco. É um ácido fraco. Prof, eu não entendi. É assim, ó. Vamos pegar o ácido sulfúrico. Tá, então você pega o número de oxigênio. Quantos oxigênios tem o ácido sulfúrico, que é um oxiácido? Tem 4. Então eu pego 4 menos, então, e diminuo do número de hidrogênios. Quantos hidrogênios tem aqui? 2, né? Então 4 menos 2 vai dar quanto? 2. Aí você olha aqui. Se esse número for 2 ou mais, o ácido é forte. Se for 1, o ácido é médio. E se for 0, o ácido é fraco. Tem uma exceção que eu já vou passar para vocês, tá? Uma exceção a esse macetinho aqui. Vamos pegar um outro ácido agora. Vamos pegar, por exemplo, o ácido fosfórico. H3PO4. Como é que é o macetinho? Esse ácido fosfórico. Pega o número de oxigênios. 4
menos o número de hidrogênios, que é 3. Vai dar quanto? 1. O ácido fosfórico é considerado um ácido mediano. E ele é médio mesmo. Se você fizer a ionização, colocar as 100 moléculas na água, vai dar 25% de ionização aproximadamente, que determina que o ácido é mediano, né? Nem muito forte, nem fraco. E, por exemplo, o ácido bórico, que eu falei que é aqueles que mata a barata lá, H3BO3, ácido bórico. Número de oxigênios, número de oxigênios, 3, menos o número de hidrogênios, 3. 3 menos 3, 0. Então, o ácido bórico é considerado um ácido fraco, tá? Existe uma exceção, tá, gente? Uma exceção para isso aqui, que é o ácido carbônico. Aquele que eu falei que é responsável por ser a chuva normal, chuva ácida, que é usado para a gaseificação lá das bebidas, é o ácido carbônico. Então, exceção. Se eu fizer a continha direitinho do ácido carbônico, ó, o ácido carbônico é H2CO3. Então, a continha, número de oxigênios, 3, menos o número de hidrogênios, 2, vai dar 1. Então, deveria ser, por esse macetinho que eu estou ensinando para vocês, seria um ácido médio. Mas o ácido carbônico é um ácido fraco, tá? É fraco. É fraco. Embora tenha essa diferença de 1, ele é um ácido fraco, certo? Muito bem. Então, gente, de ácidos, é isso que eu gostaria que você tenha. Tem muito mais coisa para a gente estudar de ácido. Mas, por enquanto, eu quero que vocês saibam até aí. E hoje eu vou ter que falar, a aula vai ficar um pouquinho mais compridinha, mas eu vou ter que falar da segunda função química. Deixa eu falar só mais uma, eu já falei, mas vou falar de novo. Ácido tem sabor azedo. Só que a gente nunca pode experimentar um ácido. Bem, o limão que está nas frutas, a gente pode até perceber. Mas ácido, no laboratório não pode pôr na boca nenhuma substância, nós já estudamos isso nos cuidados que a gente tem no laboratório, né, gente? Então, nada de pôr ácido na boca para ver se ele é... Vou pôr ácido clorídrico na boca, pôr ácido sulfúrico para ver se ele é azedo. Não pode, né? De jeito nenhum, né? E hoje nós vamos ver, então, um pouquinho da outra função química, que deveria ser... Ali na apostila está tudo meio misturado, ácido com essa função aqui, mas eu queria dar assim separado para ficar mais fácil de a gente gravar. Que são as bases ou álcalis. Seria a segunda função química. Bases ou álcalis. O que são bases, gente, ou álcalis? Então, o que é um ácido? Ácidos na água ionizam, liberando cátion H+. São compostos moleculares, né? E as bases são compostos iônicos, com alguma exceção. São compostos iônicos que na água... O que acontece com os compostos iônicos quando são colocados na água? Sofrem dissociação iônica, separação dos íons que já existem. Porque ligação iônica, vocês sabem que forma íons, né? Então, os íons ficam unidos, porém colocando na água, ou a água separa. Ela não faz parte da reação. O único trabalho que ela vai fazer aqui nas bases é separar o cátion do ânion. Então, bases são substâncias, tá? Então, aqui a nossa musiquinha é: bases na água dissociam, liberando OH-. Então, vamos lá. São substâncias, né? São substâncias que na água ionizam. Os ácidos dissociam, bases ionizam. São substâncias que na água, colocadas na água, e aqui tem que fazer tudo mais rapidinho, né, gente? Que na água e dissociam. Então, bases da água dissociam, liberando OH-, que na água dissociam, liberando este radical agora é importante aqui, ó, gente. Liberando OH-, o ácido era H+, que caracterizava. As bases se caracterizam pela presença do OH-, tá? OH-, que chama-se de íon hidroxila.
hidroxila ou oxidrila. Gravem pelo menos hidroxila, tá? Então, o OH- chama-se hidroxila, tá? Então, bases da água dissociam, liberando OH-, que é hidroxila, certo? E nós vamos ver aqui, pessoal, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Então, bases, e eu vou dar aqui, gente, o nome das principais bases, que eu quero que vocês gravem também. Nossa, um monte de nome para cá, nome para lá, mas aqui são importantes, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, como bases importantes. As bases são adstringentes. O que é adstringente? Adstringente é aquele sabor que amarra na boca. Se você comer uma banana verde, um caqui verde, aquilo vai dar uma sensação de amarração na boca. Aquilo tem um sabor adstringente. Então, ácidos e bases possuem propriedades diferentes. Ácidos têm sabor azedo e base é adstringente. Porém, nunca prove, é um perigo, pois muitos destes compostos têm alto poder corrosivo. Ácidos da água ionizam, liberando cátion H+. Bases da água dissociam, liberando OH-. Né? Então, a gente vai aprender essa musiquinha depois, quando der mais uma função, a gente vai aprender ela inteirinha. Muito bem, eu vou dar o nome das principais bases, não vou dar a classificação delas, tá, gente? Basta que vocês, então, saibam os nomes. A gente está chegando no final do ano, ainda tem bastante matéria para dar e eu quero fazer alguns exercícios com vocês. Então, à medida que a gente vai fazendo exercícios, eu vou explicando mais, tá? Então, por exemplo, esta base aqui, importante, olha, escreve, de repente não escreve mais, olha, ó. Estava escrevendo lá que não escreve mais, não sei, acho que é o quadrinho que ficou liso demais. NaOH. Esta base, como é que eu sei que é uma base? Pela presença do OH. Eu quero que pelo menos vocês saibam distinguir um do outro, um ácido de uma base, tá? Ácidos têm H+, e bases são caracterizadas pelo OH-. Quando eu coloco na água, então mais H2O. Esse H2O não vai participar da reação, isso que não vai ligar com a água. A função da água aqui é só separar o cátion e o ânion vai ser sempre o OH-. Então vai ser Na+, que já era positivo, mas que estava ligado com o H negativo, então eles estavam bem unidos, são sólidos, a maioria são sólidos na temperatura ambiente, mais OH-. Isto aqui é que é característico da base. Característico da base, né? Que é o íon hidroxila, o oxidrila também, característico. Esta base é uma base bastante importante, nós conhecemos, vocês conhecem, acho, né? Já como soda cáustica, no comércio é conhecido com o nome de soda cáustica. É o hidróxido de nome, hidróxido de mais o nome do metal, então hidróxido de sódio. Ela é bastante corrosiva também, esta base. É usada para limpar fogão, aquelas gorduras de fogão, é usada para desentupir, além de muitas outras reações químicas, né? Hidróxido de sódio, tá? Hidróxido de sódio, que é a soda cáustica. Soda cáustica. Certo? Soda cáustica. No comércio conhecida com esse nome. Vamos ver uma outra base importante. A cal. Vocês já ouviram, claro, falar na cal. Existe a cal virgem e a cal extinta. Então, a cal extinta, que é uma base, é CaOH2. Tem duas oxidrilas aqui, ó. Vamos separar duas oxidrilas. Isso aqui se chama hidróxido. É fácil o nome das bases. Nós vamos dar só daquelas que não mudam a carga delas. Então, são mais fáceis. Ano que vem se aprende das mais difíceis. Hidróxido de cálcio, que é o que então? A cal extinta ou apagada, chamada de cal extinta. Extinta ou apagada. Ou apagada. Apagada. Tadinha dela, apagou-se.
apagar dá. Quando a gente tem o intestino preso ou a gente tem aquela azia, né? Porque quando você sabe que tem ácido clorídrico no nosso estômago, se você come um alimento mais ácido, você está muito nervoso, tal, parece que aumenta aquela produção de ácido clorídrico e tem aquela sensação de queimação aqui, de ardura, né? Arde. Então, o que acontece? A gente pode tomar um antiácido. Vocês já ouviram falar em antiácido? Então, um dos antiácidos que nem é hoje tão utilizado, no meu tempo era bastante utilizado. Se a gente toma menos, ele é antiácido. Toma mais, ele chega a ser purgativo, um purgante, né? Para ter o ventre livre. Que é o hidróxido de magnésia. Hidróxido de magnésio, eles falam, né? Hidróxido de magnésio. A energia é 2. Por que 2, professora? Porque a carga do magnésio é 2, nós sabemos que da família é 2A. Como a oxidrila tem carga menos 1, para equilibrar o número de cargas, então vou ter 2 oxidrilas e o magnésio. Hidróxido de magnésio. Vamos pôr aqui, hidróxido de magnésio. Hidróxido de magnésio. Hidróxido. Aqui já forma uma montoeira, né, gente? Por causa que o quadro é pequenininho. Então, o hidróxido de cálcio, que é cal extinto ou apagado. Vou ter que apagar aqui. Hidróxido de magnésio. Magnésio. Tá. E aí tem um outro também que é importante, que é usado para limpeza, é o hidróxido de amônio. É considerado uma substância molecular. As bases já são iônicas, tá? E essa aqui é considerada uma substância molecular, que é o hidróxido de amônio, NH4OH. São coisas que vocês nunca nem viram, né? Mas enfim, hidróxido de amônio. Essas bases, então, caracterizam-se pela presença do OH. Também se classificam em fortes, fracas, médias, né? Dependendo de quantas oxidrilas são dissociadas. Também monobases de bases. Mas isso não foi abrangido lá na apostila, então eu não vou também entrar nesses detalhes para vocês. Eu quero mais que vocês saibam distinguir um do outro. Os ácidos até eu trabalhei um pouquinho mais detalhadamente com vocês, e esse vai ser mais assim para vocês saberem que é uma base. Como eu já disse nos exercícios, eu vou explicar melhor. Na aula que vem, não percam, não deixem de assistir, que daí nós vamos fazer uma aula prática utilizando indicadores, tanto naturais, aqueles que nós podemos até fazer em casa, como indicadores que são químicos, né? E vai distinguir, então, na prática, ácidos e bases. Vamos dizer que os dois são incolores, estão em solução aquosa. Eu não sei se é ácido ou se é base. O que eu vou fazer? Não posso experimentar, é proibido. Né? Não provem, é um perigo, pois muito destes compostos têm alto poder corrosivo. Então, não pode experimentar. O que eu vou fazer? Vou utilizar indicadores que, mudando de cor, vão me dizer se é um ácido ou uma base. Ficará para a aula, então, de quinta-feira. Não percam! Próximo capítulo. Beijos para vocês.